Fala, estudante! Eu sou o professor André e estou trazendo mais um conteúdo voltado ao estudo das ciências da natureza para o ensino fundamental anos finais, especificamente para o sexto ano, tá bom? Então, hoje nós vamos dar continuidade a uma de nossas temáticas que vimos em um conteúdo anterior que tratava sobre os seres vivos, né? E dando continuidade, nós vamos tratar um pouquinho mais da complexidade que é a estrutura do ser humano, da complexidade que é o corpo humano, né? Uma complexidade estrutural que nós podemos até associar a uma máquina, né? Como que o corpo humano funciona, né? Então tem uma imagem aí, ó, bastante criativa para vocês estarem observando aí, né? Princípio de movimento, princípio de locomoção, como que interagem os órgãos, os sistemas e tudo isso aí. Vamos começar pelos níveis de organização do corpo humano, né? Nós sabemos que eles são divididos aí em células, que formam os tecidos, que formam os órgãos, que formam os sistemas e que formam aí o organismo em si, o corpo, um ser vivo, nesse caso, nós, seres humanos. Então, tudo começa a partir de uma simples célula, tá? Uma célula somática, né? Que teve aí a sua fusão realizada através do processo aí de interação celular, né? Então, quando essa célula somática, ela fecunda um ovo, aí começam a vir as divisões celulares, mas isso aí é uma abordagem para um outro conteúdo. Então, ó, célula forma esse ser vivo, essa menor unidade estrutural, tá? E começa aí a multiplicação, formando os tecidos, formando os diferentes órgãos através da especialização, e esses órgãos compõe aí o sistema, seja o sistema digestório, seja o sistema circulatório ou respiratório, né? E o conjunto desse sistema vai formar o meu organismo vivo, beleza? Então, só lembrando, nós vamos tratar sobre o estudo do corpo humano nesse conteúdo, tá? Então, a parte da biologia que estuda caracterização, formas, funções das células é chamado de citologia, tá? Então, citologia, cito vem de célula, logia vem de estudo, então, estudo das células. O que é a citologia? É o ramo da biologia que estudam aí especificamente as células que compõem os organismos vivos, beleza? Bom, mas fica uma pergunta: como que é possível observar uma célula se ela é minúscula, se não conseguimos enxergá-la com o nosso olho, com o olho nu? Eu não consigo enxergar ela. Como que é possível isso? Bom, para isso existem instrumentos específicos, né? Mas quais utilizar? Normalmente nós utilizamos um microscópio óptico, né? Através de um conjunto de lentes. Essas lentes elas aumentam aquele substrato que eu estou enxergando, aquela pequena amostra que eu estou enxergando. Então, as células elas são visualizadas através de equipamentos como esse, né? Existem os mais sofisticados, mas o básico mesmo, que se utiliza em laboratórios para a realização e visualização de leituras de células, são o microscópio óptico, beleza? E tem toda uma história de como que surgiu esse microscópio, tá? Então, a amostra é coletada e jogada em uma lâmina. Através dessa lâmina são realizados processos aí de fixação, né, com a adição de alguns elementos químicos que facilitam na visualização.
né? Você percebe que aqui embaixo do microscópio tem um pequeno jogo de luz aqui, ó, onde a luz sobe, fazendo com que fique melhor a visualização dessa amostra. Beleza? Então, existem diferentes tipos de células, desde as microscópicas até as macroscópicas. Beleza? As microscópicas são aquelas que nós só conseguimos enxergar através do auxílio de uma ferramenta como o microscópio, por exemplo. Já as macroscópicas, elas são maiores, nós conseguimos enxergar, né? O conceito de célula é uma pequena porção delimitada, né, por uma membrana. É uma laranja, por exemplo. Quando nós pegamos esses gominhos e abrimos, nós conseguimos visualizar que cada estrutura dessa é formada por um gominho minúsculo, menor. Então, isso é um tipo de célula. Tá? O ovo em si, o ovo da galinha que a gente costuma comer em casa, ele é uma célula em si, é uma célula macroscópica. Então, a partir daquele ovo, que é uma célula grande, vai surgir um novo organismo, né? Quando é chocado, quando é colocado para esse fim. Quando não, apenas serve para alimentação. Beleza? Então, ó. Bom, quando nós observamos esta imagem que representam uma célula biológica, nós podemos dizer que nos chama a atenção 3 estruturas principais, beleza? A primeira delas é o citoplasma. Toda célula necessita de um citoplasma, um líquido, um fluido gelatinoso onde as reações químicas ocorrem, tá? Geralmente é delimitada pela segunda estrutura, que é o que chamamos de membrana plasmática, ou somente membrana, tá? Então, essa célula é delimitada, ela tem um formato graças a esta membrana, que nós chamamos de membrana plasmática. E a terceira estrutura é o núcleo, né? Nesse núcleo nós encontramos as informações genéticas que esta célula guarda, que esta célula comporta, beleza? E existem muitas outras estruturas que nós chamamos de demais organelas, que possuem também funções vitais dentro dessa minúscula célula, que, junto com várias outras, irão formar os tecidos e dando continuidade aí à sequência da organização dos seres vivos, né, da organização biológica. E como eu já havia abordado no conteúdo da primeira aula que tratava sobre características gerais dos seres vivos, né, nós, no ramo da citologia, nós costumamos separar 3 diferentes tipos de células, né? A célula animal, a célula vegetal e a célula bacteriana, né? Quando nós pegamos esses 3 tipos, nós distribuímos em 2 grupos principais: o grupo das células procarióticas e o grupo de células eucarióticas, tá? Então eu já havia abordado essas diferenças nesse primeiro conteúdo, né? Explicando do que se tratava, qual que era a diferença entre as células do tipo procariótica e qual que era a diferença das células do tipo eucariótica, né? Então, você pode estar acompanhando esse conteúdo nessa primeira aula que foi gravada e jogada aqui no canal do YouTube. Bom, praticamente nós encontramos estas células na natureza em 2 tipos de organizações principais. De vida única, tá? Quando nós dizemos que é uma organização unicelular, um ser unicelular, apenas uma célula forma um organismo. Ou rearranjadas em um conjunto. Nós dizemos aí que esses organismos, formados por diversas células, são organismos pluricelulares ou multicelulares. Beleza? Que são quem? Que são os animais, são as plantas. Se você encontrar apenas uma célula formando um organismo, esse organismo será ou uma bactéria ou um protozoário. Beleza? Vamos lá. Sobre a evolução da microscopia, como já havia comentado logo no início, né, teve todo um contexto histórico por trás da microscopia, de como que eles inventaram o microscópio. E ele foi inventado mais ou menos no século XVI, tá? Por esse camarada que vocês estão vendo aí na telinha, né? O Hans Janssen e o Zacharias Janssen,
tá? Então o microscópio ele era um tubo, como vocês estão acompanhando aí na imagem, um tubo onde colocava-se a amostra na extremidade e realizava a análise do conteúdo do objeto, tá? Então, posteriormente houve a evolução desse instrumento, né? Outros estudiosos, como o Antônio Hervão, ele criou um outro instrumento para observar pequenas substâncias que não conseguíamos enxergar a olho nu. Então, o instrumento que ele inventou foi esse que vocês estão acompanhando aí na tela, né? Uma pequena chapa metálica onde havia um furo no meio com uma pequena lente e havia um suporte também para colocar o material biológico que se queria analisar, né? E através dessa placa de suporte de metal e desses parafusos, eles conseguiam fazer a aproximação desse material biológico. E daí, outros estudiosos começaram a realizar diferentes estudos de lentes de aumento, né? E eles conseguiram aí aperfeiçoar esse instrumento, como por exemplo o inglês Robert Hooker. Ele utilizou um microscópio construído por ele mesmo para examinar uma pequena cortiça, né? Cortiça é um material que se usa para fazer aí aquelas tampinhas de vinho, né? Um material retirado de uma árvore. Então, ele, ao observar essa pequena cortiça, ele percebeu que havia vários pontinhos pequenininhos. E foi aí que o pontapé inicial para o estudo das células, né? Que se descobriu aí as células, que os materiais de origem biológica, eles eram formados por minúsculas estruturas, as quais recebiam nomes de células, beleza? Então, continuando na evolução da microscopia, mais ou menos em 1838 a 1839, o botânico chamado Mathias e o zoólogo chamado Theodore, eles começaram a realizar pesquisas com animais e com vegetais e chegaram a uma conclusão, né, que ambos, tanto o animal quanto o vegetal, eles são formados por células, né? E daí então propuseram a teoria celular, beleza? Bom, a teoria celular, ela considera que todos os seres vivos são formados por células e por estruturas delas derivadas, ok? Sendo assim, células são as unidades morfológicas dos seres vivos. Podemos concluir também que nas células são realizados processos que são fundamentais à vida, à manutenção da vida. Então, são pequenas unidades funcionais que, quando juntam-se umas às outras, dão aí uma essencialidade ao ser ou ao organismo que ela está formando, tá? E que todas as células se originam de outras pré-existentes. Elas realizam um processo de divisão, de replicação celular, se replicam, tá? Dividindo-se e formando várias outras, tá? E chegando na modernidade, nós temos o microscópio óptico que conhecemos hoje, aperfeiçoado a partir de vários estudos, né? Empresas especializadas, eles investiram na ergonomia do equipamento, do instrumento, para torná-lo de fácil manuseio e utilização na análise das amostras biológicas, né? Então você pode acompanhar aí na tela. Essas duas lentes de cima nós chamamos de ocular, é onde posicionamos o rosto com os olhos para enxergar a amostra biológica. Essa parte logo abaixo nós chamamos de braço, que é o que dá sustentação às objetivas que ficam aqui dentro, tá? As objetivas são as lentes, tá? Que através desse jogo aqui, de luz e de refração, elas nos permitem enxergar o material analisado, tá? Aqui, as objetivas logo aqui embaixo, que ligam-se ao ocular. Essa parte que gira é denominada de revólver, ela gira, um tambor que gira para trocar aí as objetivas e aumentar ou diminuir o foco, tá? Essa
parte aqui, ó, parece uma pequena mesa chamada de platina, que é onde fica aqui a amostra, dá sustentação para a amostra. Aqui nós temos o condensador próximo à iluminação, que juntamente com os reguladores que ficam aqui na lateral, aqui ó, o macrométrico e o micrométrico, tá? São os reguladores para podermos posicionar a amostra biológica e assim estar realizando uma análise mais precisa, ok? E neste outro quadro você tem uma imagem aí de um microscópio mais avançado, né? Nós não ficamos somente na microscopia óptica, também existem os microscópios mais potentes, né? Então essa imagem aí ela mostra dois tipos de microscópio eletrônico, né? Tem o de varredura, que é um dos mais potentes que existem. Então coloca-se a amostra nesse tipo de microscópio e se realiza a análise da amostra através de uma telinha do computador. Beleza? Então são procedimentos mais caros, procedimentos mais precisos e mais modernos. Beleza? Então nós trouxemos esse conteúdo para você apenas como forma de curiosidade sobre o estudo da biologia, sobre o estudo da citologia. Beleza? Então até a próxima!